vocês? Aqui é Nichel Crosby, no nosso Conexão Imobiliária da nossa TV O Norte, em Campina Grande. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, Daniel Santiago, que ele trabalha com toda parte de documentação e também de ações do ramo imobiliário. Daniel Santiago, se apresenta aí para os nossos espectadores. Olá, boa noite a todos, como vão vocês? Me chamo Daniel Santiago, para quem não me conhece ainda, sou sócio da Santiago Despacho Imobiliário, empresa especialista na regularização imobiliária aqui na nossa cidade de Campina Grande, e a gente trabalha justamente, Michel, com essa parte de regularização. Então, tudo que é relacionado à regularização imobiliária, lá na Santiago você vai ter uma empresa disponível para isso e para conseguir resolver. Então, a gente conseguiu aí unificar tudo isso em um corpo só lá na empresa, para que quando você precise resolver algo da demanda imobiliária, você procure uma empresa e lá mesmo você vai conseguir resolver tudo. Lá a gente vai ter o corpo de corpo jurídico, corpo de arquitetura, topografia, tudo que é relacionado à regularização a gente vai estar conseguindo resolver lá pela Santiago, e isso talvez seja um diferencial aqui na nossa cidade, porque o cliente, quando nos procura, ele quer economizar tempo. Então lá ele vai economizar isso e vai deixar tudo na mão de uma empresa só. Que bom, Daniel, saber que tem uma empresa dessa aqui em Campina, né? Onde os clientes, os corretores podem procurar, né? E ficar com a cabeça fria, que você sabe que a burocracia hoje ainda é muito grande, né? Em cima de documentações, em cima de ações. E eu queria saber de você, começando já com a primeira pergunta, que eu acho que muitos clientes, muitos corretores também têm dúvida. Qual é o grande problema que você tem a respeito de escritura lá no seu escritório? Bom, quando a gente fala de escrituras, Michel, a gente tem um grande percalço aí na relação de construção. Porque hoje as pessoas às vezes compram e vendem imóveis sem saber de fato como está a matrícula desse imóvel no cartório. Então, você, a primeira coisa, quando vai comprar ou vender um imóvel, principalmente também o corretor na hora ali da negociação, ele precisa se atentar a isso, porque às vezes a matrícula está desatualizada. Então você precisa verificar como está o registro desse imóvel antes de efetuar a venda, porque às vezes as pessoas compram ou vendem imóvel sem saber como é que está a situação dele. Então, por exemplo, Maria foi lá, vendeu a casa dela lá na escritura do cartório, ela tinha uma área de 5 por 10, vamos dizer assim. Sendo que lá, de fato, em loco, no imóvel, ela tem uma área de 5 por 15. E ela não sabia, na escritura estava lá uma área de 5 por 10. Isso já cria um problema, porque vai precisar aí talvez de uma retificação de área para corrigir, e às vezes a pessoa não sabe. Tanto quem está vendendo quanto quem está comprando. Certo. Aí a pessoa que tem esse problema leva até você lá no seu escritório, e o seu escritório ele já faz tudo, já traz a escritura pronta. Como é que vocês trabalham lá? Exatamente. A gente, quando recebe uma demanda dessa, seja por corretor, seja pelo cliente inicial mesmo, a gente sempre analisa primeiro a documentação para a gente ver a situação daquela escritura ou matrícula, como é que está hoje. E é importante ressaltar também, Michel, que é devidamente importante a gente solicitar uma certidão de interteor no cartório para que a gente verifique como é que está essa matrícula hoje. Porque às vezes o pessoal vem com escritura, eu tenho a escritura aqui que eu fiz há 30 anos atrás. Então a gente precisa saber se a pessoa modificou essa matrícula de alguma forma, ela às vezes fez uma ampliação, se chegou a averbar isso no cartório ou não, se tem alguma penhora no imóvel ou não, se o imóvel está livre para negociação, então a gente precisa verificar isso. E aí, quando a pessoa vem ao nosso escritório, a gente analisa primeiro essa documentação, e aí a gente vai ver os passos que a gente vai tomar para conseguir, por exemplo, no caso de escritura, transferir. A transferência é mais simples, né? Geralmente, se tiver tudo ok, você vai ali no prazo de 20 a 30 dias estar fazendo essa escritura de compra e venda, doação, seja qual for a forma da transferência. E aí resolve. Mas é importante ressaltar que a gente tem que analisar a documentação. Você falou uma palavra aí, averbação. Para ficar mais claro para os nossos espectadores, o que seria uma averbação? A averbação é o ato de você modificar lá a matrícula do cartório. Então, você vai pedir ao cartório que averbe algo, que mude algo, que modifique algo. Então, eu vou fazer uma averbação, por exemplo, do Estado Civil. Eu era solteiro e hoje eu sou casado, e lá na matrícula do cartório ainda consta que eu era solteiro. Eu preciso atualizar isso. Então, vou fazer uma averbação do Estado Civil para que eu atualize isso lá na matrícula do cartório. Porque senão, isso pode ser mais um problema aí que vai empatar talvez uma negociação no futuro. No primeiro exemplo que você deu a respeito do tamanho, vamos dizer, de uma casa, de um terreno, o tamanho. Se tiver errado, também entra como averbação para ser resolvida no cartório?
O processo de uma retificação de área, por exemplo, primeiro passa pela CEPLAN, que é a secretaria aí da Prefeitura Municipal. Então a gente vai para a CEPLAN, faz a retificação de área lá, caso aprovado, a gente vai para o cartório fazer o que se chama de averbação, para que modifique a matrícula. Então a gente vai, aprova a retificação, corrigiu a área do terreno, vai para o cartório, faz a averbação e aí sim a gente vai dizer ao cartório que, olha, a área é essa aqui, não aquela que estava constando lá erroneamente. Entendi. Essa parte que você falou é mais uma parte de cartório. Tem a parte também da escritura que vai para a prefeitura, né? Que seria o ITBI, que Isso. seria o IPTU. Também existe esse tipo de trabalho lá? Exatamente. Todo o processo de transferência você tem que pagar o imposto, seja a prefeitura ou seja a recebedoria de renda, que é o Estado. Então, quando você vai, por exemplo, transferir através de uma compra e venda, você vai pagar o que se chama de ITBI lá na prefeitura, que hoje aqui em Campina Grande a gente paga 2% em cima da avaliação do imóvel, né? Então, a prefeitura ela vai lançar uma avaliação no sistema do imóvel e vai ser cobrado 2% disso pelo processo de transferência. Então, 2% em cima do imóvel. exatamente. Tanto faz o imóvel ser usado como imóvel novo. 2% em cima da avaliação. A prefeitura avalia isso e ali vai ser lançado 2%, que é o boleto que vai sair, e você vai ter que pagar esse imposto. E aí, fora esse imposto da prefeitura, você também tem as taxas de cartório, por fora ainda, para poder concluir o processo de transferência. Para a escritura sair, né, de acordo com os trâmites legais e normais. Não é Exatamente. isso? Exatamente. Isso. A respeito de IPTU, né? A gente sabe que alguns imóveis em Campina Grande existem os IPTUs atrasados, tal. Qual seria o trabalho que tem que o corretor fazer sobre IPTU para conseguir regularizar o imóvel? É outra questão que, de fato, de início já precisa ser verificado, porque se o IPTU não tiver em dias, você não vai conseguir emitir a certidão negativa e aí você não consegue transferir. Então, você precisa verificar se o imóvel tem débito de IPTU em aberto, porque caso tenha, vai ter que ser quitado isso para que consiga efetuar aí a transferência. E aí tem várias formas, pode ser feito um parcelamento na prefeitura, dividir isso, e você paga a primeira parcela e já consegue transferir e depois vai pagando o resto até concluir o parcelamento. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. A respeito também de escritura, para tirar todas as dúvidas dos nossos espectadores, eu queria saber de você. Existe a escritura, que é aquela escritura normal de compra e venda, que a pessoa coloca do nome de quem está comprando, do seu cônjuge, né? Mas também existe outro tipo de escritura, assim, doação. Existe também a escritura que Inventário. de inventário. Então, essa parte aí também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pronto, escrituras tem várias formas, né? Por exemplo, escritura pública de inventário, escritura pública de cessão de direitos, escritura pública de compra e venda, escritura pública de doação. Tem várias formas aí de você entrar com a escrituração aí no cartório. Quando a gente fala de compra e venda, é o processo de compra e venda em si. Então, alguém está comprando e alguém está vendendo. Por exemplo, a gente tem um processo de doação também. Eu não estou comprando, não está tendo uma venda direta aqui. Então, é uma doação de fato. Não está tendo uma transação Isso, não financeira. está tendo uma transação financeira. Eu estou doando, por exemplo, a Nichel. Então, aí eu vou para uma escritura de doação. Aí tem, por exemplo, a inventário. Quando há o falecimento de alguma parte, aí eu tenho que inventariar isso. Então, eu vou com a escritura de inventário. Então, tem várias formas de escritura que você vai estar conseguindo aí solicitar o cartório. E o corretor e o cliente, né, que está nos assistindo, isso é uma parte burocrática, né? Isso é uma parte que tem que a pessoa estar por dentro, para a pessoa saber, justamente saber os trâmites, né? Aqui em Campina Grande, por enquanto, a gente só tem um cartório de registro de imóveis, né? Que é o Ivandro Cunha Lima, não é isso? E você acha que tem uma perspectiva de ser aberto outro cartório aqui em Campina Grande para que desafogue mais e que tenha uma celeridade maior nesses processos? Isso já foi determinado aí, né? A abertura de um novo cartório aqui na nossa cidade, que já era para ter acontecido há um bom tempo pela quantidade da população, mas isso já vai acontecer. De fato, o cartório de registro agora vai ser 2 e isso vai ser dividido aí por região, né? Então isso já é um fato, já é só questão de tempo aí para isso estar acontecendo. Hoje a gente tem uma transição no cartório de tabeliões até que se defina isso, né? A gente tem inclusive um concurso que vai ser lançado aí em janeiro para que o novo tabelião assuma ali o cartório de registro de imóveis da cidade e a gente vai ver como é que vai ficar essa situação, porque isso ainda está muito assim conturbado. A gente não sabe ainda como é que vai ficar essa definição. A gente inclusive aguarda com muita ansiedade para que defina isso de fato, para que todo mundo fique tranquilo e aí possa saber o que fazer ou como resolver, porque até então a gente encontra-se hoje
com instabilidade no mercado imobiliário em Campina Grande por conta dessa condição aí do cartório aqui da cidade. Aí também avisando a clientes e corretores que você pode fazer a escritura em qualquer cartório, né? Só o registro que é feito no Isso. cartório de imóveis. Exatamente, os cartórios de notas, você vai estar podendo ali lavrar a sua escritura no cartório de notas e levar ao cartório de registro para registrar ela. Então você não é obrigado a ir ao cartório exclusivamente de registro. Hoje, por exemplo, o cartório de registro da nossa cidade não faz mais. Essa parte de notas já foi retirada aí do quadro de serviço lá do cartório. Então hoje é só registro, né? E protesto por enquanto. Mas você pode sim procurar um cartório aí de notas, fazer sua escritura, lavrar sua escritura lá e levar o cartório de registro para registrar. Daniel, e sobre a cláusula que algumas pessoas colocam de usufruto na certidão, no registro? Pronto, é um ponto importantíssimo, porque, por exemplo, na hora que a mãe quer ali fazer uma doação do seu imóvel para o filho, eu quero transferir, quero deixar isso no nome do meu filho, mas também quero me resguardar para que ele não venda esse imóvel. Eu vou lá incluir essa cláusula de usufruto para que eles só possam vender esse imóvel no dia que houver o falecimento dela. Então, quando houver o falecimento dela, aí sim ele vai cancelar esse usufruto e, de fato, ali o imóvel vai passar a estar livre e ele poder vender ou fazer o que ele bem entender. Então, uma mãe que queira comprar um imóvel e ficar segura com isso, é só colocar essa cláusula, seria assim? Isso, exatamente. Ela também, eu quero comprar um imóvel, mas já quero comprar para o meu filho. E quero incluir esse usufruto para mim, para que eu possa usufruir do bem até o dia do meu falecimento. Quando eu falecer, aí, de fato, ele vai poder fazer o que ele bem entender. Então, ele só vai poder ter o poder, depois do falecimento, nesse exemplo que a gente está dando, da mãe. Exatamente. Isso é muito importante para vocês que estão escutando, ouvindo e vendo o nosso programa, né? Porque tem muita dúvida, né, Daniel, sobre escritura, e a gente aqui vai tentar tirar umas principais dúvidas, porque são muitas dúvidas que Cada assunto existem que a gente entra, aparece mais uma coisa. né, sobre escritura. Deixa eu lhe perguntar, e a respeito dos imóveis aqui em Campina Grande, que não tem escritura pública, é escritura particular? Como seria o trâmite? Como é que as pessoas, os corretores, os clientes podem trabalhar em cima disso? Pronto, hoje a gente tem o que se chama de uso capião extrajudicial, né? E isso é uma forma aí de você conseguir regularizar um imóvel como esse, por exemplo. Naquela época tinha muito essa prática do pessoal de comprar e vender imóvel através de contratos de gaveta, como se chama o contrato particular. Então a gente encontra muitas situações hoje em dia de que o cliente chega acreditando que tem a escritura pública do imóvel, mas quando chega lá no escritório é um contrato particular. E aí eu vou explicar a ele, olha, isso aqui não é uma escritura pública, isso aqui é um contrato particular. O senhor ainda não tem o registro público do imóvel. E a única forma da gente conseguir criar isso é através aí do processo de uso capião, que a gente tem duas possibilidades. Ou a gente faz esse uso capião judicial, ou a gente procede com a forma extrajudicial em cartório. A judicial ela é um pouco mais demorada, né? A extrajudicial deve ser um pouco mais rápido. Né? É mais demorada, porém é o mais indicado hoje. A questão extrajudicial de uso capião no cartório ainda está um pouco instável. Então, existem alguns percalços e dificuldades aí para a gente conseguir registrar esse uso capião no cartório. Então, geralmente, por exemplo, essa questão de vizinhos. Você no judicial, o juiz já pode pedir a intimação direta, se ninguém se manifestar contrário, isso vai seguir normal. Mas quando a gente fala do extrajudicial, a gente vai ter que buscar mais documentos, buscar mais contatos com as pessoas que às vezes no judicial não precisa. Então, por isso que às vezes o pessoal recorre mais aí à via judicial, porque o juiz ele vai ter mais autonomia de definir algumas coisas. Entendi. E aí a escritura particular, nesse caso, que seria o contrato de gaveta, ela não é registrada, né? Ela não tem um registro lá no cartório. De registro de imóveis, exatamente. Né? Não tem. E também não serve um exemplo para fazer um financiamento daquele imóvel. Né? Não. De forma alguma, quando você tem um contrato particular, é um contrato de gaveta. Então, ele só vai ter uma validade ali em questão jurídica, para que, por exemplo, abrir um processo, você tem como comprovar que, de fato, eu comprei esse imóvel, eu tenho um contrato aqui. Mas ele, referente a registro público, a cartório, ele não vai ter validade. Então, aí a única forma de você abrir uma matrícula e criar ela no cartório vai ser através aí do processo de uso capião. Que bom. Esse é nosso programa Conexão Imobiliária da TV O Norte. Estamos terminando agora o nosso primeiro bloco.
Espera só um pouquinho que vamos começar o nosso segundo bloco e vai ter muita informação para você. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo 2 grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Saiba como assistir à programação da rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream, pelo portal O Norte no link unorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular Android ou iPhone. É a rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você. De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. Somos a London Barbershop, uma barbearia personalizada que combina estilo, cuidado e qualidade. Aqui você vai encontrar corte, barboterapia, manicure, pedicure e colorimetria. Sempre com a máxima atenção aos detalhes e ao cuidado com os nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente em frente ao Partage Shopping. Você deve estar se perguntando por que escolher a London. Somos referência em excelência na cidade com atendimento 5 estrelas que vai além do básico. Nosso espaço é aconchegante e repleto de personalidade. A London foi pensada para proporcionar um momento de relaxamento e uma experiência única em cada visita. E ainda dá para você jogar um game. Aceitamos todos os principais meios de pagamento, incluindo crédito, débito e pagamentos digitais. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta das 10 às 8 da noite e aos sábados das 9 às 19. Tá esperando o quê? Agende seu horário. London Barbershop. Viva essa experiência. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia.
Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Estamos voltando para o nosso segundo bloco do nosso programa Conexão Imobiliária da nossa TV O Norte. Hoje com Daniel Santiago, nosso convidado. E eu queria saber de você agora, Daniel, a respeito das para regulamentar as construções. Como são os passos para fazer isso? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de regulamentação de obra, a gente sempre tem que se atentar que é um processo e às vezes o pessoal pensa que isso é definido rapidamente, mas não. Quando eu vou iniciar uma construção nova, eu preciso ali solicitar o alvará dessa construção à prefeitura para que eu possa, de fato, construir o imóvel. Então vai ter que se enquadrar em vários padrões, ao Código de Obras Municipal, para que esteja tudo ok, e aí sim a prefeitura vai liberar esse alvará para que eu possa construir. Liberando o alvará, eu estou com o alvará em mãos, eu vou lá construir meu imóvel. Construir, meu imóvel está pronto, agora sim eu vou solicitar o habites, para informar que agora ele é habitável. Então o imóvel está pronto, construído. Só para tirar a dúvida aqui de quem está nos assistindo, o que seria o habites? O habites é justamente o documento que vai permitir aquele imóvel ser habitado. Então a partir do momento que eu tiro o habites, eu estou informando que o imóvel está construído e está pleno para habitação. Então a partir dali eu já posso seguir aí com venda dele, após a averbação ainda, porque eu tiro o habites e depois disso ainda vem a questão do INSS de obra, que a gente tem que solicitar uma CND à Receita Federal, que é referente ainda à construção da obra, e isso inclusive tem que se atentar na hora ali da construção, que é referente à carteira de trabalho dos trabalhadores, a questão de impostos que são pagos ali na hora da obra. Então tem que se atentar para quando chegar lá nessa hora não levar uma pancada de surpresa. Então é bom já ver um contador e na hora ali da construção já verificar isso. O pessoal às vezes não sabe, deixa para efetuar essa questão desse pagamento desse imposto lá no final. E aí, às vezes, tem uma multa ou alguns juros a mais e, às vezes, fica preocupado com isso. Então, é bom já se atentar ali nessa hora da construção. Depois desse INSS de obra, a gente já vai aí para o cartório fazer a averbação e concluir, de fato, a legalização da obra. Aí eu estou informando ao cartório que hoje, por exemplo, não é mais um terreno. Tem uma casa com tantos metros quadrados, cômodos e tal, e ali eu vou descrever tudo isso na matrícula. Então, sem o habites, a pessoa não pode morar nessa obra. Sem o habites, o imóvel não é habitado. Exatamente.
É bem interessante porque existe alguns imóveis que demoram, né, uns dias para sair o habite por algum problema. E aí não pode ter a moradia de ninguém sem ter o habite. O habite ele é dado por qual órgão? Secretaria de Obras do município. Então seria pela prefeitura. Pela prefeitura, exatamente. O Daniel, a respeito ainda sobre a parte dessa regulamentação de construção, para as pessoas terem mais informação sobre isso, as construções elas são feitas, tem que ter uma fiscalização também, ou não tem fiscalização? Por parte da prefeitura, inclusive quando você vai solicitar um alvará de construção, a prefeitura já envia o fiscal ali para fazer justamente a fiscalização daquela situação. E o projeto também vai passar por uma análise ao corpo de análise aí da Secretaria de Obras para que verifique se há a possibilidade daquela construção. Então, quando você, por exemplo, vai solicitar o habite, se a construção está pronta, o fiscal vai lá conferir se está de acordo com o projeto que você apresentou lá no alvará. Então, você, por exemplo, não pode tirar um alvará e um projeto aprovado de uma forma e depois construir de outra. Era justamente isso que eu queria saber, que não é uma construção feita de todo jeito. Exatamente. Né? Existe uma fiscalização. Para continuar o nosso papo aqui, que está bem interessante, e os espectadores com certeza estão adorando, né? Principalmente quem é do ramo imobiliário, ou também clientes que estão querendo adquirir o seu imóvel, já adquiriu e tem alguma dúvida. Daniel, e sobre a regulamentação de construções antigas? Michel, você entrou em outro ponto importante aí, porque quando a gente fala de obras antigas aqui na cidade, às vezes essas obras não estão enquadradas aí ao Código de Obras Municipal. E aí o pessoal fica bem aflito com isso. E agora eu preciso regularizar meu imóvel, o que é que eu faço? Então hoje a gente tem uma lei que se chama Lei Cosette, que a gente consegue liberar isso na prefeitura. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel que ele tem lá uma construção com mais de 5 anos, e essa obra nunca foi embargada, não tem nenhum processo judicial nela. Então a gente consegue solicitar isso à prefeitura perante a Lei Cosette e consegue liberar isso lá na Secretaria de Obras para que a gente consiga emitir o alvará e o habite desse imóvel. E isso tem salvo muita gente, porque a gente tem muito imóvel antigo aqui na nossa cidade que não foi regularizado na época. O pessoal na época não tinha muito essa prática aí de regularização, né? Isso vem se tornando cada vez mais frequente hoje, mas na época tinha muita dificuldade com isso. Então essa lei surgiu justamente para isso, para facilitar hoje essa regularização desses imóveis. Imóveis que estão construídos há muito tempo, que nunca tiveram nenhum problema relacionado a ele, e a gente consegue liberar isso na Secretaria de Obras. Ô Daniel, e sobre a regulamentação de bens tombados, que é diferente, né? O bem tombado do bem antigo. Quando a gente fala de imóvel tombado, por exemplo, aqui no centro da cidade, a gente tem muito imóvel aí tombado, né? E aí a gente, quando há legalização, por exemplo, recentemente a gente pegou uma obra aí que a gente precisa solicitar a demolição desse imóvel, que ele já está praticamente demolido, é basicamente só as paredes dele que está levantada, mas mesmo assim a gente tem que pedir uma autorização aí ao Infam ou ao Infaep para a gente poder demolir aquele imóvel e apresentar o que vai ser construído ali. Então, diferente de outros bairros, por exemplo, que não tem essa questão de tombamento, a gente precisa dessa autorização do Infam ou do Infaep para poder fazer qualquer coisa. Então, se você vai mexer naquela obra, você vai ter que pedir a autorização do Infam e o Infaep, além do que a gente já faz com a Secretaria de Obras. Entendi. E hoje em Campina, vamos dizer, o centro de Campina tem muitos desses imóveis, né? Muitos imóveis tombados, e inclusive é importante o pessoal, quando vai comprar, saber disso, porque às vezes compra ali um imóvel achando, eu vou destruir aqui, vou construir isso, mas tem que existir essa autorização para ele poder construir. Então, por exemplo, se o Infaep não aprovar aquela construção, como é que ele vai ficar? Daniel, na maioria das vezes pode fazer a reforma da parte interior, né? Da parte exterior não, para não tirar aquela fachada de antiguidade, né? Inclusive, isso aí também vai depender da autorização. Tudo que você for fazer relacionado ao imóvel, você vai depender da autorização ou do Infam ou do Infaep. Então, mesmo que você, eu quero só mudar a parte da fachada, tal, alguma coisa desse tipo, eu vou depender aí da autorização do Infaep para eu poder mexer naquele imóvel. Que bom, é muita informação, né, que a gente tem que trazer para os nossos espectadores, mas aqui é só uma pincelada do que tudo que pode vir, que acontece no ramo imobiliário sobre justamente registros. Inclusive, a gente tem imóveis que são tombados por patrimônio histórico e outros que são tombados por patrimônio cultural. Então,
Existe a diferença? Existe essa diferença também. Tem imóvel que ele é histórico, então é tombado por determinado órgão. E aí vai ter imóvel que já não é histórico, é mais questão de cultura. E aí já muda o órgão também, é tombado por outro órgão, e aí vai existir essa diferença. E assim, o trâmite também é diferente. Cada um tem seu trâmite. Porque como muda os órgãos, então cada órgão tem a sua forma de atuar. Certo. Então vai existir. Esses órgãos, eles são municipais, estaduais? A gente tem o INFAEP e tem o INFAM, né? Um é estadual e o outro é municipal. Então a gente trabalha em conjunto, vamos dizer assim. De certa forma, sim. Estamos terminando aqui o nosso segundo bloco do nosso programa Conexão Imobiliária, da nossa TV O Norte, hoje com o nosso convidado Daniel Santiago. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo 2 grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Saiba como assistir à programação da Rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream, pelo portal O Norte no link unorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular Android ou iPhone. É a Rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você. De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. Somos a London Barbershop, uma barbearia personalizada que combina estilo, cuidado e qualidade. Aqui você vai encontrar corte, barboterapia, manicure, pedicure e colorimetria. Sempre com a máxima atenção aos detalhes e ao cuidado com os nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente em frente ao Partage Shopping. Você deve estar se perguntando por que escolher a London. Somos referência em excelência na cidade com atendimento 5 estrelas que vai além do básico. Nosso espaço é aconchegante e repleto de personalidade.
A London foi pensada para proporcionar um momento de relaxamento e uma experiência única em cada visita. E ainda dá para você jogar um game. Aceitamos todos os principais meios de pagamento, incluindo crédito, débito e pagamentos digitais. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta das 10 às 8 da noite e aos sábados das 9 às 19. Tá esperando o quê? Agende seu horário. London Barbershop. Viva essa experiência. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro, em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Estamos voltando para o nosso terceiro bloco do nosso programa Conexão Imobiliária da nossa TV O Norte. Hoje com Daniel Santiago. Daniel, eu queria saber a respeito de imóveis rurais. A regulamentação de imóveis rurais, ela é igual ao imóvel urbano? Quais são as suas diferenças? Eu queria que você falasse isso para tirar as dúvidas dos nossos espectadores. Michel, meu amigo, quando a gente fala de imóveis rurais, a gente sempre tem que se atentar a alguns fatos. Por exemplo, a questão do imóvel rural, ele já não tem mais IPTU, não é mais municipal, né? Então aí o imposto que você vai pagar de uma terra rural vai ser o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Então você já não paga IPTU dele, é ITR, e aí muda um pouquinho isso aí. E aí vem outras documentações que o pessoal precisa se atentar. Quando eu estou comprando uma terra rural, eu tenho que verificar se aquilo foi cadastrado, se aquela terra está cadastrada junto ao INCRA, né? Então se ela tem um CCIR, por exemplo, e um CAR, que é os cadastros aí que são feitos desses imóveis rurais. E hoje, inclusive, está sendo muito cobrado pelo cartório. Então, se você, por exemplo, for fazer uma escritura aí e vender um imóvel, vai ter que ter essa documentação para você conseguir transferir. Então, às vezes o pessoal verifica, eu não tenho ITR. Então, vai ter que providenciar o ITR, pagar um imposto, fazer o cadastro dele, da terra, para que a terra fique de fato livre aí para poder ser negociada. Eu ia fazer uma pergunta a você, que a gente falou, acho que no primeiro bloco, sobre os capião,
Existe o uso capião também em imóveis rurais? Existe, da mesma forma que existe os capião de imóveis urbanos, existe o dos imóveis rurais. Então, aquele imóvel rural que eu acho que é a prática maior de ter aquela escritura particular, seja em imóveis rurais. Então, o remédio jurídico para que possa passar para uma regulamentação seria o uso capião. Inclusive, de fato, o mais importante é ter a escritura. Então, a primeira coisa que uma pessoa que não tem a escritura pública é procurar recorrer a consegui-la, né? Então, a forma de conseguir quando você tem, por exemplo, um contrato, é de fato o uso capião. Eu consigo a escritura da minha terra e depois eu vou proceder com a questão de cadastro do INCRA para criar o CCIR, o ITR e etc. Mas a partir do momento que ela já está no meu nome. Quando a terra está no meu nome, está lá registrada no cartório, aí sim eu vou criar esses cadastros aí que a gente falou anteriormente. E é importante, Michel, ressaltar que esses imóveis rurais ele não pode ser desmembrado se tiver com área inferior a 2 hectares. Como assim? Por exemplo, você tem lá uma terra de 3 hectares e você quer vender 1,5 hectares. Você não vai conseguir. A terra, para você desmembrar, ela tem que ficar com no mínimo 2 hectares. Então você não consegue separar isso para, por exemplo, separar a matrícula no cartório para criar uma escritura só da terra de 1,5 hectares e eu conseguir vender aquilo. Você não vai conseguir. Você tem que, no mínimo, ficar com 2 hectares para conseguir transferir ela. Então o limite seria 2 hectares. 2 hectares, exatamente. E isso a gente encontra muito problema. Né? Isso a gente encontra muito problema lá no escritório, porque às vezes chega o pessoal, eu comprei uma terra aqui de 30 por 30, 900 metros. E aí não pode desmembrar. Não tem como desmembrar uma terra com 900 metros aí de área de imóvel rural. A não ser que existe aí ainda uma possibilidade de pedir essa autorização ao INCRA. Né? Mas isso é uma dificuldade extensa e a chance de você conseguir é mínima porque isso é uma lei. Então, às vezes, na maioria dos casos, você não vai conseguir. Ô, Daniel, a respeito da topografia desse imóvel, porque a topografia dele tem que ser exata, né? Exatamente. É importante também a gente fazer, principalmente quando a gente fala em terras maiores, né? Para que tenha uma topografia ali precisa para que lá na frente não crie aí problemas de adentrou em terreno do vizinho. Então você tem uma topografia da terra que delimita ali qual é a área de fato da sua área, do seu terreno rural. É importantíssimo você ter isso, mesmo que eu não quero vender, eu não quero fazer nada, mas é importante eu ter a topografia da minha terra, porque aqui está demarcado por um topógrafo qual é de fato a área que eu tenho aqui. E ali ele vai usar os aparelhos necessários para que essa demarcação seja extremamente precisa. É uma dificuldade que eu acho, Daniel, de imóveis rurais, é porque na maioria das vezes imóveis rurais que têm documentação antiga, eles não são colocados em metros, nem em hectares. E alguns é sob braço, alguma coisa desse tipo, que traz uma dificuldade maior, né, para você chegar ao diâmetro normal daquela terra. Normal não, do diâmetro certo daquela terra. Isso inclusive vai precisar ser atualizado no cartório, porque na época tinha essas medidas que eram usadas na época, e às vezes você ainda encontra lá escrituras antigas que o pessoal ainda está lá demarcado as áreas rurais como braças, né, e por aí vai. Então isso precisa ser feita a verbação no cartório, um georreferenciamento, e aí vai ser atualizada essa medida para o cartório e a gente vai conseguir mudar isso. Muita gente que tem imóveis rurais, que querem tirar financiamento nos bancos, também tem que estar com essa escritura toda organizada, né? Toda regulamentada e atualizada, não é isso? O banco ele é extremamente exigente, né? Assim como os demais órgãos, mas o banco ele é extremamente exigente. Então você precisa estar exatamente com tudo regular. Se existir alguma irregularidade, seja ele urbano ou rural, o banco vai travar de imediato e você não vai ali conseguir resolver. Por exemplo, você entrou num assunto importante, quando a gente vai vender um imóvel, vocês corretores, por exemplo, vão vender um imóvel, na matrícula tem 60 metros quadrados, um imóvel urbano, vamos dizer assim. E só que hoje já lá tem 90 metros quadrados. Houve um acréscimo desse imóvel, mas não foi atualizado. Quando você chegar no banco para fazer o financiamento e ele constatar isso, que ele manda o fiscal, um fiscal do banco lá, ele não vai aprovar esse financiamento porque existe um acréscimo de área que não está averbado no cartório. Então isso vai ser devolvido e você vai ser obrigado a regularizar isso para poder retornar aí ao banco. Isso. Daniel, a respeito da regulamentação de casas da SEAP. Pronto. SEAP, quando a gente fala em SEAP, existe um problema aqui na nossa cidade, talvez até no estado, em que a SEAP ela não entregou aí todas as escrituras definitivas do pessoal. E aí, muita gente acha que tem a escritura da sua casa e não tem. Né? Às vezes tem só lá um termo de quitação ou uma promessa ali de compra e venda, porque como é que funcionava isso?
A SEAP ela dava a promessa de compra e venda à pessoa, prometendo que quando a pessoa quitasse, que ela às vezes pagava uma taxa mínima, quando ela quitasse ia receber o termo de quitação e aí sim ia ser entregue a escritura aí da casa para a pessoa. Infelizmente isso não aconteceu. Na maioria dos casos o pessoal só tem ou a promessa de compra e venda ou no máximo um termo de quitação. E aí precisa se conseguir essa escritura para que ela possa de fato ser a proprietária do imóvel, e aí se ela tiver interesse de vender ou financiar ou fazer alguma coisa, ela vai precisar dessa escritura. E aí hoje a gente está regularizando, inclusive a gente foi representante lá da Associação das Malvinas, e a gente pôde participar e conversar. A maioria das casas das Malvinas é da SEAP, né? Malvinas, Bodocongó, Presidente Médici, tem muitas áreas aqui em Campina Grande que encontram-se esses imóveis. E aí a gente precisa, de fato, recorrer ao Bradesco, que hoje é o responsável por essas escrituras, e aí a gente consegue essa escritura definitiva, registra em cartório e aí sim fica tudo ok. Então quem é responsável pela escritura da SEAP é o Banco Bradesco? É o Banco Bradesco, exatamente. Algumas ainda estão na mão da Teto. Então a gente tem algumas escrituras da SEAP que ficam a cargo da Teto e outras que ficam lá referente ainda com o Bradesco. A Teto seria o quê? A Teto é um órgão estadual, né? Então, assim como a SEAP, a Teto já é um órgão antigo e algumas escrituras dessas da SEAP ficou lá com a Teto. A Teto ainda resolve algumas coisas. A SEAP, se você for procurar lá a SEAP hoje, ela não vai resolver mais nada. Então, aquela pessoa que tem aquela casa da SEAP, né? Que tem aquele documento que ela acha que é a escritura pública daquele imóvel. É o que ela tem? Ela pode ter lá só a promessa, né? Ela recebeu a promessa que quando quitasse ela receberia a escritura definitiva. Às vezes o pessoal não tem nem a promessa de compra e venda. Aí a gente tem que conseguir uma segunda via disso, junto à SEAP, à Teto, ao Bradesco, enfim. A gente vai localizar isso de todas as formas possíveis para que a gente consiga, de fato, prosseguir aí com a regularização. Porque sem essa documentação a gente não consegue. Tem que existir a promessa de compra e venda, a quitação e aí a escritura definitiva. Aí vai e entra com o pedido para fazer o registro da escritura. Isso, a gente registra a escritura, aí sim vai estar lá no cartório em nome da pessoa que recebeu aí esse imóvel da SEAP. Aí fica tudo regulamentado. Aí fica, né, tudo regulamentado. Que bom. Então as pessoas que têm aí casas da SEAP, né, informação aí, que você dê uma olhadinha se é a escritura já, ou então é só um contrato de compra e venda para que você regularize seu imóvel. Daniel, eu fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite. Eu queria que você desse as suas considerações finais do nosso programa e que fica aberto aí para você falar aí, para levar mais informação que as pessoas que precisam, né? A gente agradece demais de estar aqui, a satisfação é nossa, da gente poder ter essa oportunidade de falar sobre assuntos que prejudicam às vezes muita gente, porque o pessoal às vezes não tem o conhecimento que era devido e aí acaba se prejudicando por não haver aí de fato essas informações. Então a gente agradece essa oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com vocês para que a gente consiga aí trazer essas informações para o pessoal e tirar as dúvidas de quem é necessário, também dos nossos amigos corretores que estão ali no dia a dia na correria, resolvendo e auxiliando os clientes para que consigam resolver. Eu digo assim, todo corretor eles têm que ter um correspondente bancário e um despachante imobiliário. É importante. Porque diminui muito o trabalho dele, né? A pressão em cima dele, ele não perde tanto tempo e pode prospectar mais clientes ele fazendo isso. Exatamente, é aquela história, cada um na sua área, não que o corretor não seja responsável por isso, é extremamente importante que o corretor esteja ciente dessas informações na hora ali de vender ou comprar um imóvel, mas é importante ele ter uma equipe que ele consiga ali na hora da venda já passar para a mão de alguém e resolver, como o correspondente bancário, que vai ser responsável pelo banco, o despachante, essa questão da burocracia referente a cartório e prefeitura e por aí vai. É importantíssimo isso aí. Gente, boa noite. Esperamos vocês também na nossa próxima quarta-feira com o nosso programa Conexão Imobiliária aqui da nossa TV O Norte.